Pastor Cláudio Duarte faz Luciano Huck chorar ao vivo, e você não vai acreditar no que rolou. Luciano tentou provocar o pastor Cláudio Duarte em seu programa, mas a resposta dele mudou tudo. O que era para ser um momento de provocação acabou virando uma cena de emoção que ninguém esperava. Fica até o final para ver como Cláudio tocou o coração de Luciano e como a plateia ficou sem palavras diante desse momento único. Será que Luciano foi longe demais? Vamos analisar tudo agora. O estúdio do Domingão com Huck vibrava com a energia típica de um programa dominical. Luzes coloridas iluminavam o cenário moderno, com um palco amplo e uma plateia de 100 pessoas, composta por famílias e fãs de Luciano Huck. Alguns seguravam cartazes como "Huck, te amo" e "Domingão é tudo", enquanto outros conversavam sobre o convidado do dia. Uma senhora na primeira fila disse à filha: "Será que o Luciano vai fazer o pastor contar alguma história engraçada?" A filha riu. "Se ele provocar, vai ser um show." A expectativa era alta, e todos sabiam que o programa prometia um momento inesquecível. Nos bastidores, a produção estava em polvorosa. O diretor, com um tablet na mão, dava ordens à equipe. "Confirme a entrada do Luciano em 30 segundos", exclamou, ajustando o fone de ouvido. Um assistente respondeu: "Tudo pronto. O pastor está na sala VIP com a equipe. As redes estão bombando só com o anúncio." O diretor sorriu. "Esse programa vai viralizar. O Luciano sabe como fazer um momento que todo mundo vai comentar." Uma produtora completou: "A hashtag #HuckVsCláudio já está subindo no Instagram. Se ele provocar o pastor, vai ser o assunto do fim de semana." O diretor assentiu: "Perfeito. É isso que a gente quer." No camarim, Luciano Huck ajustava o microfone em sua camisa polo azul com um sorriso confiante. Aos 53 anos, ele era um dos apresentadores mais queridos do Brasil, conhecido por seu carisma e habilidade de emocionar, mas também por provocar seus convidados. Ele revisava o roteiro com sua produtora, com um brilho travesso nos olhos. "Vou começar leve, mas quero provocar o Cláudio logo de cara", disse, ajeitando os cabelos. "Ele é o pastor que faz todo mundo rir, né? Vou perguntar se ser pastor é só fazer graça para viralizar." A produtora hesitou. "Luciano, ele é muito querido. Não acha arriscado?" Luciano riu. "Relaxa, eu sei o que estou fazendo. Ele pode ser pastor, mas aqui é meu palco." Enquanto isso, em outra sala, o pastor Cláudio Duarte, de 53 anos, orava com sua equipe. Conhecido por suas pregações bem-humoradas, ele acumulava milhões de seguidores, onde suas mensagens tocavam corações. Ele vestia uma camisa social cinza e calça jeans, com um sorriso tranquilo. Sua assessora entrou. "Pastor, o Luciano está planejando provocações. Ele vai tentar te ridicularizar." Cláudio ajeitou os óculos com um leve sorriso. "Que ele venha! Deus está no controle. E eu tô pronto para falar o que importa." Às 18, a vinheta do Domingão com Huck tocou, e Luciano entrou com energia, acenando para a plateia. "Boa tarde, Brasil! Hoje temos um convidado que divide opiniões por onde passa", disse com um tom provocador. O palco ficou pronto para o confronto que prometia mexer com todos. Luciano Huck já comandava o palco do Domingão com Huck, com sua energia característica, acenando para a plateia de 100 pessoas que aplaudia animadamente. Fãs agitavam cartazes com frases como "Huck, te amo" e "Domingão é tudo", enquanto o apresentador, com sua camisa polo azul, sorria para as câmeras. Ele caminhou até o centro do palco, pegando o microfone com um brilho travesso nos olhos. "Hoje a gente vai ter uma entrevista que promete", exclamou, com um tom que misturava animação e ironia. "Vamos receber um convidado que é um fenômeno nas redes sociais. Mas será que ele é tão sério quanto parece?" Luciano fez uma pausa dramática, enquanto a trilha sonora aumentava a expectativa. "Ele é pastor, mas também é conhecido por fazer todo mundo rir. Para alguns, é um homem de fé. Para outros... Bem, será que ele é só um comediante gospel?" disse, com um sorriso debochado que arrancou risadas da plateia. "Com vocês, direto das pregações mais animadas do Brasil,
O pastor Cláudio Duarte. A plateia reagiu com aplausos calorosos e alguns gritos de Amém. Mas também havia risadinhas, incentivadas pelo tom provocador de Luciano. Cláudio Duarte entrou com um sorriso tranquilo, vestindo uma camisa social cinza e calça jeans. Ele acenou para o público, com um brilho nos olhos que misturava humildade e confiança, e caminhou até Luciano, que o cumprimentou com um abraço exagerado, mas com um olhar que deixava claro que estava pronto para provocá-lo. "Bem-vindo, pastor Cláudio!" exclamou Luciano, indicando que ele se sentasse no sofá ao lado. "Ou devo te chamar de pastor influencer? Porque, olha, eu fico confuso com esse seu jeito de pregar que parece mais um show de comédia", disse, com um tom sarcástico que fez a plateia explodir em risadas. Cláudio sentou-se, mantendo a calma, e respondeu com um sorriso leve. "Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem. Pode me chamar de Cláudio, sem problema. E olha, se minhas pregações parecem comédia, pelo menos eu faço o povo rir enquanto falo de Deus, né?" A plateia riu e aplaudiu, encantada com a resposta bem-humorada. Mas Luciano não perdeu a chance de continuar a provocação. "Sabe, Cláudio, eu tô há 30 anos na TV e já vi de tudo", disse, com um ar de superioridade enquanto se sentava ao lado dele. "Mas agora eu vejo você, um pastor que cresceu fazendo vídeo engraçado na internet, e me pergunto, ser pastor para você é só fazer graça para viralizar e ganhar likes? Ou tem algo profundo nisso?" Completou, com um sorriso debochado, enquanto a plateia ria e aplaudia, incentivada pelo tom provocador. Uma senhora na primeira fila gritou, "Arrasa, Huck!" enquanto outros riam, achando que Cláudio ficaria sem graça. Nos bastidores, a produção comemorava o momento. "Isso vai viralizar", sussurrou o diretor para a produtora, que assentiu checando o celular. "A hashtag Huck vs Cláudio tá subindo!" A câmera focou no rosto de Cláudio, buscando sinais de desconforto, mas o pastor manteve a expressão serena, com um leve sorriso que sugeria que ele estava pronto para responder. Ele ajeitou os óculos, pegou o copo d'água sobre a mesa ao lado do sofá e tomou um gole, enquanto Luciano continuava sorrindo, confiante de que o havia desestabilizado. "É curioso, Luciano, que você comece assim", disse Cláudio, com a voz calma e articulada, enquanto a plateia começava a silenciar, surpresa com a resposta. A tensão no palco aumentou, e Luciano, ainda sorrindo, percebeu que o jogo poderia mudar a qualquer momento. Cláudio Duarte acabara de responder à provocação de Luciano Huck com uma calma que surpreendeu a todos no palco do Domingão com Huck. A plateia, que minutos antes ria do tom debochado de Luciano, agora observava em silêncio, com olhares de curiosidade. Luciano, sentado ao lado no sofá, ainda mantinha um sorriso forçado, mas seus olhos revelavam um leve desconforto. Ele ajeitou a camisa polo azul, tentando retomar o controle da entrevista, enquanto a câmera capturava sua expressão. "É curioso, Luciano, que você comece assim", repetiu Cláudio com a voz serena, enquanto ajeitava os óculos e olhava diretamente para o apresentador. "Você prefere me ridicularizar em vez de ouvir o que realmente importa? Talvez a gente devesse refletir se esse tipo de abordagem é o que o Brasil precisa hoje", completou, com um tom que misturava leveza e profundidade. Ele fez uma pausa e continuou. "Você perguntou se ser pastor para mim é só fazer graça. Eu te respondo com outra pergunta. Você já parou para pensar no peso que carrega por não se abrir sobre suas dores?" A pergunta pegou Luciano de surpresa. Ele piscou, visivelmente desconfortável, e tentou rir para disfarçar. "Nossa, pastor, você está querendo me analisar na frente de todo mundo, é isso?" Mas sua voz saiu trêmula, e a plateia, que esperava mais risadas, ficou em silêncio. Uma jovem na primeira fila, que antes gritava em apoio a Luciano, agora segurava o cartaz com uma expressão de choque. Cláudio prosseguiu, com a voz cheia de emoção. "Luciano, eu não estou aqui para te julgar. Mas eu sei que por trás do seu sorriso tem dores que você não mostra. E eu sei disso porque já vivi as minhas." Cláudio respirou fundo,
e começou a compartilhar uma história pessoal. Eu cresci numa família simples, Luciano. Perdi meu pai muito cedo e vivi a dor de ver minha mãe se desdobrar para criar a gente sozinha. Tive que aprender a lidar com um vazio que não explicava. Disse, com a voz embargada. Mas foi Deus que me ensinou que a dor não precisa definir a gente. Ele me mostrou que o amor e a fé podem curar as feridas mais profundas. A plateia, que esperava um momento leve, agora ouvia com os olhos marejados. Uma mulher na terceira fila enxugou uma lágrima, murmurando: "Que lindo!" Luciano, que inicialmente ria das provocações que ele mesmo fazia, começou a mostrar sinais de emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele baixou a cabeça, tentando se recompor. "Nossa, pastor, você está mexendo comigo", disse, com a voz falhando, enquanto ajeitava a camisa para disfarçar. Cláudio, com um olhar compassivo, continuou: "Luciano, eu não tô aqui para falar de comédia. Tô aqui para falar de vida. Você já parou para pensar nas feridas que carrega no seu coração? Deus vê o seu vazio. E Ele te ama mesmo assim." A emoção de Luciano era visível. Ele respirou fundo, tentando segurar as lágrimas, enquanto a plateia, comovida, começava a aplaudir timidamente. Nos bastidores, a produção entrou em choque. "Isso tá ficando muito emotivo!" exclamou o diretor, enquanto a produtora checava o celular. "Que vez Cláudio tá explodindo!" A tensão inicial de provocação agora dava lugar a uma emoção genuína, e todos sabiam que algo especial estava por vir. Luciano Huck não conseguia mais conter a emoção que tomava conta dele no palco do Domingão com Huck. As palavras de Cláudio Duarte, que compartilharam uma história pessoal sobre dor e fé, haviam tocado um ponto sensível no coração do apresentador. Luciano, com os olhos marejados e a voz trêmula, tentava se recompor, mas a vulnerabilidade que ele sempre escondia agora estava exposta para todos. Ele ajeitou a camisa polo azul, respirou fundo e tentou falar. Mas sua voz falhou. "Nossa, pastor, você tá mexendo comigo." A plateia de 100 pessoas, que minutos antes ria das provocações de Luciano, agora observava em silêncio, comovida pela cena. Cláudio, sentado ao lado no sofá, olhava para Luciano com um misto de compaixão e serenidade. O pastor, com sua camisa social cinza e óculos ajustados, estendeu a mão e tocou o ombro de Luciano, com um gesto de apoio. "Eu não tô aqui para te julgar, Luciano, mas para te lembrar que Deus vê suas dores", disse Cláudio, com a voz calma e cheia de emoção. "Ele te ama mesmo com suas lutas, e Ele quer te dar paz. Você não precisa carregar esse peso sozinho." As palavras de Cláudio ecoaram no estúdio, e Luciano, que tentava segurar as lágrimas, não resistiu mais. Ele baixou a cabeça, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar ao vivo, com soluços que ecoavam pelo microfone. A plateia, que esperava um momento de provocação, ficou profundamente tocada. Uma jovem na primeira fila enxugou as lágrimas, enquanto uma senhora ao lado murmurava: "Que lindo!" Outros começaram a aplaudir timidamente, comovidos pela vulnerabilidade de Luciano e pela mensagem de Cláudio. Luciano, ainda chorando, tentou falar. "Você tá querendo me fazer chorar na frente de todo mundo, pastor?" disse, com a voz embargada, tentando fazer uma piada para aliviar a tensão. Mas sua tentativa de humor só intensificou a emoção, e ele voltou a chorar, enquanto a plateia aplaudia com mais força, muitos com lágrimas nos olhos. Cláudio, com um sorriso gentil, continuou: "Luciano, eu não vim aqui para te fazer chorar. Vim para te dizer que Deus vê o seu coração. Você já pensou em se abrir sobre o que te machuca? Não para mostrar fraqueza, mas para encontrar cura?" Luciano, ainda com o rosto coberto pelas mãos, balançou a cabeça, com a voz quase inaudível. Eu carrego tanta coisa, pastor. Às vezes sinto que não sou o suficiente para minha família." A confissão de Luciano pegou todos de surpresa. E a plateia, agora em lágrimas, aplaudiu com ainda mais emoção, sentindo a dor do apresentador. Cláudio se levantou do sofá,
aproximou-se de Luciano e colocou a mão em seu ombro, com um gesto de consolo. Luciano, Deus te fez suficiente. Ele te ama como você é, e sua família também. Quero orar por você agora, disse com a voz firme, mas cheia de amor. Ele fechou os olhos e orou. Senhor, toca o coração do Luciano, tira o peso que ele carrega, dá a ele paz e mostra que o teu amor é maior que qualquer dor. Amém. A plateia, emocionada, respondeu com um amém coletivo. Enquanto muitos aplaudiam de pé, tocados pelo momento, Luciano, ainda chorando, levantou a cabeça e olhou para Cláudio, com os olhos vermelhos de lágrimas. Obrigado, pastor. Eu não esperava isso, disse, com a voz embargada, enquanto tentava se recompor. Cláudio sorriu e respondeu: Deus sempre tem um jeito de nos surpreender, Luciano. A plateia aplaudiu com fervor, enquanto nos bastidores a produção percebia que o momento estava viralizando. A oração de Cláudio Duarte havia transformado o palco do Domingão com Huck em um espaço de emoção profunda. Luciano Huck, ainda com os olhos vermelhos de lágrimas, enxugava o rosto com um lenço, enquanto a plateia de 100 pessoas aplaudia de pé. Comovida, muitos enxugavam lágrimas e gritos de "Amém" e "Que lindo" ecoavam pelo estúdio. Luciano, tentando se recompor, olhou para Cláudio com um sorriso tímido e disse, com a voz embargada: Pastor, eu não tenho palavras. Você me pegou de surpresa e... obrigado. Cláudio, com um sorriso gentil, respondeu: Luciano, Deus sempre sabe o que a gente precisa ouvir. Você é especial. A plateia aplaudiu com fervor, enquanto a emoção tomava conta de todos. Luciano respirou fundo, ajeitou a camisa polo azul e olhou para a câmera, com os olhos ainda marejados. Eu não esperava que o programa de hoje fosse assim, disse, com a voz trêmula. Mas às vezes a vida nos surpreende, né? Obrigado, pastor Cláudio, por esse momento. E obrigado a vocês que nos assistem, por estarem com a gente. Ele fez uma pausa, enxugando mais uma lágrima, e completou: Vamos pro intervalo, mas já voltamos com mais Domingão com Huck. A vinheta tocou, enquanto a plateia continuava aplaudindo, muitos ainda emocionados. Nos bastidores, a produção estava em êxtase. O diretor exclamava: A audiência disparou! Ganhamos 30% a mais de espectadores nesse bloco. A produtora, checando as redes, respondeu: Olha isso! Huck Chora tá em primeiro lugar no Twitter. Comentários como Cláudio fez o Huck chorar de emoção e que momento lindo, nunca vi o Luciano assim, se multiplicavam. Um vídeo de 30 segundos, onde Luciano chora e Cláudio ora por ele, já tinha 2 milhões de visualizações no TikTok, com usuários escrevendo: Esse pastor é incrível. E Luciano mostrando o lado humano, que lindo! No estúdio, Cláudio abraçou Luciano, que ainda tentava se recompor. Deus te abençoe, Luciano, disse o pastor, com um tom carinhoso. Luciano, com um sorriso emocionado, respondeu: Obrigado, pastor. Você não sabe o quanto isso significou. Cláudio, antes de se retirar, olhou para a plateia e deixou uma mensagem final. Quero dizer para quem está nos assistindo: Deus ama vocês e Ele quer curar as feridas do seu coração. Não tenham medo de se abrir para o amor. A plateia aplaudiu de pé, enquanto Cláudio saía do palco, deixando um impacto profundo. A repercussão foi avassaladora. Na manhã seguinte, manchetes sensacionalistas dominaram os portais. Pastor Cláudio Duarte faz Luciano Huck chorar ao vivo. Momento histórico. E Luciano Huck se emociona com mensagem de fé no Domingão. A emissora divulgou que o programa registrou um aumento de 35% na audiência. Um número impressionante para um domingo. Cláudio ganhou milhares de novos seguidores e Luciano enfrentou reações mistas. Alguns o elogiaram por sua vulnerabilidade, outros o criticaram por se emocionar ao vivo. Meses após o momento marcante no Domingão com Huck,
O impacto do encontro entre Cláudio Duarte e Luciano Huck ainda ecoava pelo Brasil. Cláudio, que transformara uma provocação em uma mensagem de cura, viu sua influência crescer. O vídeo do programa, onde Luciano chora ao vivo, ultrapassou 25 milhões de visualizações, sendo usado em cultos e palestras sobre fé e vulnerabilidade. Cláudio foi convidado para eventos, onde sua mensagem de amor e perdão tocou ainda mais corações. Em uma conferência, ele refletiu: aquele dia mostrou que Deus pode usar qualquer palco para falar de amor. O Brasil precisa de cura. Luciano Huck viveu uma transformação profunda após o programa. Inspirado por Cláudio, ele passou a ser mais aberto sobre suas emoções no Domingão, dedicando quadros a histórias de superação. Ele também buscou se reconectar com sua espiritualidade, participando de eventos cristãos. Em uma entrevista, Luciano disse: "O Cláudio me fez enxergar que posso usar meu espaço para algo maior. Aquele dia mudou minha vida." O programa ganhou um novo público, que apreciava o lado mais humano de Luciano, embora alguns críticos achassem que ele perdeu o brilho de antes. O legado do momento foi significativo. O vídeo inspirou movimentos como Cura pelo Amor, onde pessoas compartilhavam histórias de reconciliação. Cláudio e Luciano mantiveram contato, e o pastor até participou de um quadro no Domingão, ajudando famílias a se reconciliarem. Anos depois, o momento foi citado em documentários sobre TV como exemplo de emoção genuína, mostrando que a vulnerabilidade pode transformar vidas. Cláudio continuou sua missão, enquanto Luciano seguiu equilibrando entretenimento e propósito em sua carreira. Você acabou de assistir a um momento histórico na TV brasileira. O que achou desse encontro? Quem te emocionou mais? Cláudio, com sua mensagem de amor, ou Luciano, que mostrou sua vulnerabilidade? Você já viveu uma experiência de cura emocional? E o que espera de programas de TV? Mais entretenimento ou mais histórias que inspirem? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber o que você sentiu vendo isso. Se esse vídeo te tocou, compartilha com seus amigos e familiares. O Brasil que queremos se constrói com amor, não com provocações. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão mexer com você.